Shalom, queridos. A graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Tem uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Existe uma frase muito interessante que diz assim: o remorso, o ressentimento, a mágoa, o ódio, eles são excesso do passado. Mas a ansiedade é o excesso de futuro dentro de nós. E nós então precisamos viver o presente. A pergunta que eu tenho para você é: como você está vivendo o presente nos dias de hoje? Como está o teu dia de hoje? A palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, Paulo traz uma revelação profunda que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás fica, esquecendo-me das coisas que para trás fica. O sentimento que eu tenho é que Paulo estava se esforçando para tentar resolver algumas questões dentro de si, alguns conflitos que ele tinha dentro de si. Paulo estava tentando corrigir alguns erros do seu passado, da sua história, e ele percebe então que aquilo era completamente impossível de fazer. Por quê? Porque Paulo era um homem mau, era um homem perseguidor. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali consentindo toda aquela situação. Agora, imagina comigo, Paulo convertido, tendo um encontro com Jesus, mas carregando toda essa bagagem, esse lixo do passado. Aí Paulo olha e para aquela situação fala: eu não consigo, é impossível resolver. Então, qual é a forma que eu preciso resolver? Paulo nos dá uma chave: eu preciso esquecer das coisas do passado. Esquecendo-me das coisas do passado. Paulo, então, ele não ficava, a partir desse momento que ele entendeu essa questão, querido, ele não ficava alimentando a mente dele com coisas ruins, como perseguição, como a inveja, como a traição, com a autocomiseração, com a falsidade. As pessoas estão agindo com falsidade comigo, com a conspiração, todo mundo está me perseguindo, com vingança, com ódio no coração. Não. Paulo entendeu que ele precisava esquecer das coisas do passado. Esquecer das coisas do passado. Então, querido, ele precisou alinhar esse sentimento, essa área emocional dele, para que ele pudesse então construir aquilo tudo que ele construiu, diante do seu ministério, do seu chamado. Então ele conseguiu superar e ser um homem usado por Deus. Eu quero declarar que nesses dias, você, homem de Deus, mulher de Deus, conseguirá superar e ser usado tremendamente pela mão de Deus. E aí Paulo vem com algo bombástico, que foi no versículo 14, o versículo após, que diz assim: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, meu Pai. Quando ele corta esse elo emocional da dívida, da dor, do passado, da mágoa, a bagagem que ele trazia de dor, de sentimentos, ele interrompe isso. Então ele olha para o futuro e fala: olha, somente assim eu vou conseguir viver de fato aquilo que Deus tem para a minha vida. E Paulo, meu Deus, foi um grande exemplo para todos nós. Escreveu tantos livros na Bíblia, Então, querido, isso precisa ser feito no meu dia a dia e no seu dia a dia. Nós precisamos viver para Deus, atender o chamado de Deus, viver o Evangelho de Jesus Cristo, E eu vejo que esse problema, essa situação é o grande problema que nos permeia nos dias de hoje. A palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Meu Deus! Então quer dizer que não basta apenas eu ter a palavra de Deus no meu coração, não basta apenas eu ter o conhecimento. Sim, o conhecimento é extremamente importante, mas de nada adianta se a minha emoção ela não for colocada na cruz, se os meus sentimentos não forem colocados na cruz. Eu preciso absorver o ensinamento de Cristo, não apenas a Bíblia, a palavra, mas também os seus sentimentos. A Bíblia fala tanta coisa de Jesus. Ele encheu-se de íntima compaixão.
Olha, ele perdoou, perdoados estão os seus pecados. Então ele vem ensinando o homem, o Cristo homem na terra. E nós precisamos absorver esse sentimento. E esse é um dos grandes problemas que nós vivenciamos nos dias de hoje. Nós vivenciamos esse problema. E eu quero ousar ainda mais e falar com você. Preste muita atenção. Se você não prestou atenção no vídeo até aqui, eu gostaria de chamar a tua atenção. Esse é um dos grandes problemas que está acontecendo dentro das igrejas. O que está acontecendo? Porque nós absorvemos muito facilmente o ensinamento, muito facilmente nós guardamos versículos, muito facilmente a nossa mente racional, intelectual, nossa inteligência, ela absorve muito rapidamente isso. Mas a nossa emoção, ela ainda está parada no tempo. Ela está parada no tempo. Eu tenho muita facilidade de lidar com o meu profissionalismo, mas as minhas emoções, elas não acompanham a minha idade cronológica. Então, é tão forte isso, porque muitas vezes a pessoa tem 40, 50 anos e a emoção dela está lá atrás. Muitas vezes eu converto a Jesus Cristo, eu tenho informações, eu decoro versículos, eu tenho toda essa questão do ritual religioso, mas a minha emoção ainda não está alinhada. Eu preciso trazer em mim o mesmo sentimento em Cristo. Então eu pego aqui, querido, nasce a religiosidade. Eu chamo a tua atenção para isso. Por quê? Porque a religiosidade nada mais é do que eu pegar a Bíblia, o conhecimento, o intelecto na palavra, e eu impulsionar ela com as minhas emoções do passado. As mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas dores, os mesmos traumas, o mesmo lixo que eu trago na minha alma lá do mundo, lá do passado, eu tento impulsionar. Então, querido, eu pego a Bíblia, eu pego a palavra da verdade, e aí, querido, mas a minha emoção, ela se mistura, ela se enrola, e eu não consigo lidar exatamente com esse sentimento dentro de mim. Então não basta apenas eu ter conhecimento, mas eu preciso ter a minha emoção convertida, a minha alma convertida. É por isso que Paulo fala, imagina, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás e eu preciso avançar para as que diante de mim estão. Então, querido, nós precisamos ter esse entendimento e parar muitas vezes de ser um cristão coitadinho, um cristão legalista, né? Ou um cristão religioso. Eu preciso botar as minhas emoções no alinhamento com as emoções de Cristo, com os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, querido, nós precisamos, muitas pessoas abandonaram a sua fé, abandonaram seus cargos, abandonaram a sua missão, o seu propósito, porque não deram conta, não deram conta de lidar com essa turbulência, com esse vulcão do passado, daquilo que persegue, daquilo que permeia. Então, muitas pessoas hoje, grandes homens e mulheres de Deus, com grandes potenciais, jogaram a toalha, abriram mão de tudo, porque não quiseram colocar a sua emoção, os seus sentimentos na cruz e absorver de fato o ensinamento emocional de Cristo Jesus. Então chama a tua atenção. Talvez você esteja vivendo hoje, nesse dia, né? Você que já conhece a Bíblia, que frequenta uma igreja, talvez prega, ensina em células, em reuniões de pequenos grupos, até nos púlpitos. Talvez você seja um levita, um cantor, talvez você seja um diácono. Querido, eu te peço encarecidamente, é o tempo de colocar as tuas emoções na cruz. Não basta apenas o teu conhecimento bíblico, mas o sentimento de Cristo Jesus, o teu sentimento precisa estar alinhado com o céu. E eu falo, puxa vida, Deus não perdoa nossos pecados, Deus não nos acusou, Deus lançou no mar do esquecimento o nosso pecado. Puxa vida, se Deus não me acusou, não perdoou os meus pecados e lançou no mar, porque eu e você temos acusado e sentenciado as pessoas por conta do nosso passado? Nós não estamos, essa é a grande questão. Nós
queremos o perdão de Deus, nós não queremos a acusação de Deus, a sentença de Deus, nós queremos que Ele esqueça tudo que nós fizemos, mas nós temos dificuldades de fazer o mesmo com o nosso próximo. E o Evangelho de Cristo, ela tem tudo a ver com Deus e com as pessoas. Tem tudo a ver com Deus e com as pessoas, e tem pouco a ver comigo mesmo. Esse é o Evangelho do Reino. Então, querido, eu convido você, decida aceitar o perdão de Deus hoje. Decida perdoar o próximo hoje. Decida esquecer o teu passado hoje. Decida abandonar as cinzas. A Bíblia em Isaías, já terminando, fala em Isaías 61:3, fala: uma bela coroa em vez de cinza. Ei, querido, o desejo do coração de Deus é ver coroa na sua cabeça. Porém, infelizmente, muitas pessoas mantêm as cinzas do passado sobre a sua cabeça. Vivem uma vida religiosa, mas com cinzas sobre a cabeça. Com cinzas, com sentimentos, com revides. E hoje é o dia para que a gente possa dizer: eu não quero viver mais assim na minha vida. Decida abandonar as cinzas e decida assumir a coroa. O minuto que você está vivendo agora é o minuto mais importante da sua vida. Esse momento que você está me vendo, esse momento que você está me ouvindo, é o momento mais importante da sua vida, quer seja onde você estiver. Preste atenção agora no que você está fazendo. Preste atenção agora no que você está sentindo. E o ontem, preste atenção, o ontem já foi embora, já fugiu do vão dos seus dedos. Mas o amanhã ainda não chegou. O nosso presente é fruto do que eu vivi no passado. Então, se eu vivo desse jeito, dessa forma, são resultados do meu passado. Mas eu preciso entender que o meu futuro está completamente ligado do hoje. Então, a forma que você vive hoje vai refletir no teu futuro e na tua história. Então, por isso, querido, abra a mão, esquecendo das coisas que para trás ficam. Talvez muita coisa para perdoar. É muita coisa para liberar perdão. Talvez é muita mágoa, muito ressentimento. Fica ressentindo, toda hora fica pensando, fica ressentindo. É igual a vaca ruminando, engole e vomita. Engole e vomita. E em vez de nós tomarmos essa posição e às vezes esconder atrás da Bíblia: Senhor, Tu és o meu juiz, Senhor. Ei, querido, para com isso. Isso é legalismo. Isso é religiosidade. Sabe por quê? Porque o meu sentimento do passado, minha podridão, não pode impulsionar a Bíblia. O que precisa impulsionar a Bíblia são as verdades de Deus e o sentimento de Cristo Jesus em mim. Por isso que Ele nos pede para morrer. E eu falei numa live passada que o problema é que o nosso eu ainda não morreu. E a Bíblia diz que eu preciso negar a mim mesmo, tomar minha cruz e ir. Então, querido, entenda isso hoje. Largue do teu passado. Esquece das coisas que para trás ficam. E hoje, vive intensamente o teu presente. Porque do teu presente depende todo o seu futuro. Tenha um excelente final de semana. Que o Senhor te abençoe. Papai, eu quero ministrar sobre esses queridos irmãos. Senhor, que a emoção, os sentimentos sejam completamente controlados pelo Teu Espírito. Papai, que todos nós possamos ter esse entendimento de trazer em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Sim, Pai, o Gálatas 5, fruto do Espírito, porque somente assim eu atrairei para mim frutos do caráter e dos sentimentos de Jesus Cristo. Eu abençoo esse povo tão querido, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.